Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma das coisas que mais me aborrece mesmo, me entristece como brasileiro, é saber que tantos e tantos professores usam o espaço da sala de aula, o seu poder dentro da sala de aula, para desconstruir o amor ao Brasil por parte dos alunos. Para fazer com que os alunos tenham um mau sentimento em relação à sua nacionalidade, saírem de suas salas de aula, saírem às ruas, saírem para a vida, imaginando que teria sido muito melhor se eles tivessem nascido em qualquer outro lugar. Como se esta não fosse uma terra adorável, um país com uma história esplêndida, um país europeu na América Latina. E éramos o país mais europeu da América Latina. Fomos o país mais europeu. Fomos sede de uma coroa europeia. Para que os professores, desconhecendo toda esta belíssima trajetória, esta longa história que de repente abraça o Brasil como parte dela, pulam por cima disso e vão estudar o Brasil a partir de 1500, 22 de abril de 1500, aí começa a história do Brasil. Mas não! Nem 22 de abril, nem no dia 9 de março, quando lá da Praia do Restelo saiu a Armada Portuguesa com 13 embarcações vindo ao Brasil para cumprir aqui uma missão de registrar esta terra em nome da coroa portuguesa, deixar aqui a marca de Portugal, para os posteriores entendimentos com a Espanha. Gente, como é que vão deixar isso de lado para ir escarafunchar nos cantos escuros da história, cantos escuros que todos os povos, todos os países, todas as nações têm, e deixar de lançar luz sobre a beleza deste abraço europeu ao Brasil, vindo lá do pequenino Portugal, que se preparou para isso. Um país que é uma terça parte do Rio Grande do Sul e que dividiu o mundo ao meio com a Espanha em um determinado momento da história, no século XV e XVI. E pouco se fala disso, porque isto seria valorizar as nossas origens, a nossa cultura, a nossa tradição. E assim vão rompendo os fios de conexão histórica para isolar o Brasil da nobreza das suas origens, da beleza desta cultura, da civilização ocidental, pelo qual essa esquerda burra, atrasada, tem tanto ódio, tanta malquerença. Ouçam estes versos. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, para que fosses nosso, ó mar. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para ir além do bojador, é preciso ir além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Esses versos de Fernando Pessoa deveriam ser decorados pelos alunos em sala de aula, porque falam exatamente da longa luta, da jornada tão difícil com que e através da qual os portugueses lançaram-se ao mar, do pequeno Portugal, se lançaram ao mar para conquistar o Oceano Atlântico Sul. O bojador era um cabo na costa da África que precisava ser transposto, e era uma zona perigosa onde muitas embarcações naufragaram e outras tantas desistiram de suas viagens, até que finalmente Gileanes, em 1432, cruzou o bojador e abriu o caminho para o caminho das Índias.
Para ir além do bojador, é preciso ir além da dor. E o poeta diz que o mar salgou-se com as lágrimas de todos aqueles que choraram pelos seus filhos que ficaram no mar. Essa história é nossa. O Brasil foi descoberto por essa gente, cumprindo a sua missão de levar a fé e o império. Mas não um império de posse, de exploração apenas. Quem conhece a história do Brasil, quem observa a história brasileira, verá que Portugal não veio aqui para nos explorar, eles não chegaram aqui fazendo barracas. Chegaram aqui construindo igrejas, prédios administrativos, fortificações, fortalezas. E olhem a extensão da costa brasileira e nós vamos encontrar estes resíduos destas obras, e as igrejas e os templos, desde o Mar do Prata até o norte, protegendo o território brasileiro, defendendo-o de franceses, de ingleses. Essa é a nossa história. O Brasil, desde 1543, era Estado do Estatuto Jurídico de Portugal, o Brasil era Estado português. Quem vivesse aqui era tão português quanto português de Portugal. Então, contar-se a história de uma exploração econômica, que os portugueses vinham para cá para explorar o Brasil, não. Os portugueses botaram aqui muito mais recursos do que conseguiram tirar, e teriam todo o direito de tirar, porque o Brasil era um Estado português. Ah, levaram todo o pau-brasil. É verdade, levaram. Não tem pau-brasil para fazer um palito. Está fazendo uma falta o pau-brasil que eles levaram. Ah, mas levaram o nosso ouro. Levaram. Mas a exploração de ouro era uma exploração privada, particular, feita por brasileiros, por bandeirantes. Portugal cobrava 20% sobre esse ouro e não era fácil cobrar. Não era fácil pegar, porque portugueses e os brasileiros que faziam essa exploração procuravam desviar dos postos de cobrança do imposto. E esse ouro o ouro produzido brasileiro, extraído das minas nossas, fizeram a riqueza do Rio de Janeiro, fizeram a riqueza de Minas Gerais, fizeram a riqueza de São Paulo. Essa exploração mineral, que era uma exploração privada. Vejam, estas coisas não são ensinadas. Portugal não enriqueceu explorando o Brasil. Em 1645, quando terminou o período da União Ibérica, que vigeu de 1580 a 1640, o Brasil, os filhos dos reis de Portugal eram príncipes do Brasil. O Brasil era parte de um projeto político português que foi alcançar o seu ponto culminante em 1808, com a vinda de Dom João VI para cá. E se nós estendermos estes fios longos da história, se os espicharmos as origens, nós vamos ser forçados a reconhecer que a história do idioma que falamos é nossa história também. E que história bonita e que história longa. Quanta coisa aconteceu para que falássemos português. Quanta coisa aconteceu na história para que nos tornássemos cristãos aqui, na América. Essa história é contada? Não, não é contada. No futuro vídeo eu vou relatar isso também. Fragmentos? Não são fragmentos de uma história passada. É a história do Brasil, é a história desses fios que às vezes se rompem. E lá adiante se reencontram e fazem uma unidade histórica que basta saber ver, basta saber ler, basta ter os bons professores, basta querer achar, basta procurar esses fios, porque é com eles que se tece a história. E ali tem pontos altos, pontos baixos, como tem em todas as realizações humanas. Este país é admirável, esse país é amável,
e deve ser principalmente amado, respeitado, bem cuidado, porque pertencemos a uma cultura superior esplêndida e a uma civilização esplêndida. E temos um idioma maravilhoso que faz versos como os versos de Fernando Pessoa, um dos nossos grandes poetas brasileiros. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina e eu amo este país.